Retomando então a conversa de peso de hoje com a Janaína Fernandes, secretária do Orçamento Participativo da cidade de São Leopoldo, também mãe de santo, né? Enfim, no primeiro bloco falou um pouquinho da trajetória pessoal. Ela natural de Cruz Alta, mas veio novinha para São Leopoldo, fez toda a sua história na cidade de São Leopoldo, casada com o seu Paulo, mãe do Nicael e da Adriele, e vó, né? Pelo jeito, os netos são o xodó dela, porque brilha os olhos quando ela fala na Emily, na Emanuele e no Lucas Rafael. Janaína, a gente falou bastante no primeiro bloco de como surgiu tudo isso na tua vida, mas já na outra gestão do Vanazzi, tu já foste atuar dentro da prefeitura, mas aí na Secretaria para Mulheres, como secretária adjunta. Como é que foi a atuação naquele momento nessa área? Na verdade, eu fui para a gestão, para a primeira gestão, a segunda gestão do governo Vanazzi, na verdade, em 2009, né? Antes eu não estava na gestão. Fui para a Secretaria de Políticas para Mulheres, junto com a secretária Neck Steffen, né? E foi uma experiência magnífica, onde nós tínhamos uma política muito pontuada e muito aberta para o nosso município. O nosso município foi referência em políticas públicas para mulheres no Estado. Ou seja, o governo, o nosso prefeito Ari Vanazzi, ele acredita tanto nesta política que a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres de São Leopoldo foi a primeira do Estado. Né? É grande, é uma referência muito grande em políticas públicas, em políticas para não violência. Nós tivemos momentos de um déficit zero no município, né, onde nós estávamos zerado, né, em assassinatos, né, e isso vem de uma política de muitos anos e que não se colocava em pauta, talvez pela falta de interesse de políticas públicas. Mas a política pública ela é importantíssima na vida de cada cidadão e cada cidadã. Então, para mim, foi o meu momento de realmente aprender. Claro, não entrei diretamente como secretária adjunta, eu passei pelo processo, eu entrei como assessora, né, da secretária, e a partir dali, então, nós tivemos vários outros processos e cheguei a ser nomeada, então, enquanto secretária adjunta de Políticas para Mulheres. Atuei também naquela época enquanto gestora do sistema federal, né, que é o SICONV, que é o sistema de convênios e que é o reporte aporte financeiro aos municípios, né? E também junto, né, fazia as duas partes e dava esse auxílio aí para todas as secretarias, que realmente é o meu lado profissional, então, enquanto profissional. Claro. Mas para mim foi a melhor experiência, viu, Jairo? Foi onde eu realmente me senti parte de um processo que fazia a minha vida entender a vida de outra mulher e o quanto é necessário a gente estar próximo e trazer essa política. Né? Quantas histórias, né, situações vividas, enfim, que vocês vivenciaram, né, de mulheres que chegaram até vocês, enfim, de tudo que a gente sabe que infelizmente ocorre até os dias de hoje. E nós sempre dizia, e até agora, né, que nós estamos retomando, porque essa política também foi quebrada, e hoje com a nossa secretária, a nova secretária que temos, né, em São Leopoldo, a gente está tentando retomar essa política, e efetivamente nós tínhamos lá, naquela época, enquanto eu era secretária adjunta, que a Lei Maria da Penha, ela realmente era efetiva no município. Ela tinha um papel fundamental no município. E nós tínhamos um trabalho de transversalidade com as polícias e os órgãos de segurança pública, municipal, federal e estadual, efetivos no município. E realmente funcionava, onde a vida da mulher sempre era em primeiro lugar, fosse o motivo que fosse. E essa efetividade ela tem que ser não tão somente num município, ela tem que ser não por um período. Por um período, ela tem que ser sempre, dia a dia. E a nossa secretária Danusa, ela está correndo e tem que trazê-la aqui, né? Eu acho que é importantíssimo, ela vir e também tratar dessa pauta que é uma pauta que a gente precisa tratar todos os dias, porque o feminicídio ele está presente nas nossas vidas. Enquanto infelizmente ocorrerem situações assim, e tomara que um dia tenha fim, né? Mas a gente tem que estar lembrando e falando. É uma cultura, talvez seja né? Meio utópico isso, mas enfim, gostaríamos que chegue muito próximo a isso. A gente tem que estar lembrando e falando e batendo em cima sempre.
Mas, enfim, e aí a gente chega ao ano de 2017, 2016 é a eleição, o prefeito Ari Vanazzi consegue mais um mandato e já no início desse novo mandato, ele te convida para assumir a Secretaria do Orçamento Participativo. Isso. Assim, Jairo, pela primeira vez, eu até então sempre fui o cabo eleitoral. Né? Aquela pessoa que estava ao lado, eu nunca digo à frente nem atrás, mas ao lado de alguém que se coloca à disposição. E pela primeira vez também houve o convite para que eu fosse candidata a vereadora. Sim. E num susto assim de tentativa de aceitação também de ir ou não ir, eu fui e fiz, enfrentei sempre fui uma mulher assim de enfrentar desafios, né? E para minha surpresa também fiquei muito bem no sentido de primeira vez que estava concorrendo. E aí então também surgiu essa oportunidade de que nós tivéssemos a oportunidade de ser e aceitar, junto com toda uma equipe e de colegas e de companheiros que estão junto, para que a gente aceitasse então o convite. Veio o convite do prefeito Ari Vanazzi, que acredita que o nosso potencial com a população sem dúvida, está à frente. E assumimos essa secretaria. Dia 2 de janeiro, né, de 2017. Exatamente, 2 de janeiro de 2017. No início do mandato, exatamente. Início do mandato. E aí, Janina, eu te pergunto, como é que tu recebeste, porque a gente fala muito, e infelizmente é uma realidade, que tivemos os 8 anos do prefeito Ari Vanazzi, existe uma quebra, durante 4 anos, entre aspas, na melhor das hipóteses, a cidade ficou parada, para não dizer talvez outras coisas. Que bom se tivesse ficado parada. O pessoal tem dito isso. Mas, enfim, e tem essa retomada em 2017. Como é que tu recebeste a secretaria naquele momento, as demandas, a cidade precisando oxigenar, precisando crescer, não tendo dinheiro, porque nos primeiros 8 anos do prefeito Ari Vanazzi era um momento de crescimento do país, inclusive, do Estado também, enfim, e aí pega esse outro momento que é de recessão, complicado, crise política, crise econômica, ou seja, está bem zerado. Como é que tu recebeste justamente nesse momento complicado? Muito complicado também, já. Literalmente, né? Literalmente. Bom, a Secretaria de Orçamento Participativo, nós recebemos essa gestão, o prefeito Ari Vanazzi, juntamente comigo, recebeu essa secretaria numa situação complicadíssima. Infelizmente, quando tu disseste a cidade parada, isso não aconteceu. Eu fui otimista, né? Foi otimista, porque infelizmente aconteceu o legítimo sim mentiroso. Né? As promessas à população foram enormes e a credibilidade aos gestores foram se esvaindo, e sejam eles quais forem. Sim, porque, infelizmente o povo em geral às vezes coloca todo mundo no mesmo. Exatamente. Então tu pega uma secretaria com descredibilidade natural do ser humano, com um impacto muito grande no município, com um déficit muito alto, uma promessa de investimentos e votados de mais de 20 milhões de reais, com um orçamento sem existir, porque este é o problema, a palavra orçamento. Sem né? dúvida. E se esse orçamento não existe, eu não tenho como colocar em pauta para votação e escolha de demandas no município. Mas, infelizmente, isso foi feito. Né? E hoje, nós encontramos a secretaria naquele momento com um déficit que pegava também demandas passadas que não foram realizadas, né? Pela gestão deles. Promessas não cumpridas. Exatamente. E daí ficou nossa também durante os 8 anos, né? Até porque a cidade, a prefeitura é uma continuidade independente dos nomes, né? Independente de quem estiver lá. Até porque as demandas votadas pela população, elas são votadas pela população num desejo de que aconteça. Mas para que seja realmente realizada, precisa passar por um estudo técnico, orçamentário, né? Viabilidade técnica, que é a maior situação. Também. E muitas vezes não existe condições nem de viabilidade técnica e nem de viabilidade orçamentária para a realização. Então acaba acontecendo o déficit. E o déficit foi realmente muito alto. Ele chegou aí sem reajuste. Nós tivemos um cálculo somente em obras viárias e mais assim de manutenção da cidade, enfim, de obras de manutenção, de mais de 50 milhões de reais. Nossa! E foi assim que eu peguei a secretaria, e foi assim, e é assim, não está com todo esse déficit. Claro que nós estamos trabalhando para que isso mude, mas é assim que se encontra, né, um déficit de aproximadamente hoje, se nós for analisarmos, né, com alguns projetos que estão sendo executados hoje, em torno de 30, 35, e como é que se administra isso, Janine? Complicadíssimo.
Pergunta de cidadão de São Paulo que fica assim, assustado quando ouve isso. É que isso. assim, ó, o que acontece? Existe um problema seríssimo, tá, Jairo, que a população não tinha entendimento. A Secretaria de Orçamento Participativo, ela não é uma secretaria executora. Ela é uma secretaria articuladora. Exatamente. Ela é uma secretaria de mediação entre as outras secretarias. Então, se eu não sou executora, eu não posso prometer. Eu não posso prometer o que eu não tenho. Eu não posso prometer um orçamento que não existe dentro da minha secretaria. Ela está ali para ouvir a vontade do povo. Exatamente. E aí ver a possibilidade de sim ou não. Exatamente. O que nós tiramos e o que se trabalha daí? O pessoal confunde muito, exatamente. Né? Entre aspas, chega lá, não, mas tem que ser feito, ou quero que seja feito. Exato. Então, fica essas demandas. O que nós, percebendo isso, e não tão somente na minha percepção, ou a percepção da equipe do orçamento participativo, a gente viu isso, nós, enquanto centro de governo, né? Que nós, sim, precisamos, de alguma forma, abater esse déficit. Mas nós, sim, precisamos estar próximo à população e fazer com que a população entenda o processo deste orçamento participativo, desta secretaria, o que realmente essa secretaria faz. Né? Então, em 2017, já de primeira atitude nossa, a gente realizou o PPA participativo, ou seja, trouxemos a comunidade para junto de nós para debater os 4 anos de investimento neste município. O que nós precisávamos para este município? Daquele momento para frente. Daquele momento para frente. Porque isso é a verdade. O orçamento, aí está um problema. Orçamento participativo. Qual é o orçamento? É o orçamento do município. É isso que tem que ser debatido. Exato. E dentro do PPA, dentro do plano plurianual, a gente percebeu o anseio da comunidade de realmente saber, ou seja, da devolutiva da gestão para a população. Então, fizemos com que a população fizesse parte de um processo de responsabilidade e comprometimento com tudo que é feito neste município. Que é o que nós estávamos falando, o Valentim estava citando antes. Né? E mostrar para a população, olha, a gente tem R$1, tem 10, e nós precisamos, tem 1 milhão, enfim, né? Claro, estou usando números imaginários. Dentro de todo esse processo do plano plurianual, a gente percebeu dessa necessidade da população de ter o conhecimento, a devolutiva da gestão, e foi aí que então o prefeito Ari Vanazzi, por uma vontade dele, escutando muito, o prefeito escuta muito a população, escutando todo esse processo das plenárias, que nós tivemos uma participação linda e maravilhosa da população de São Leopoldo, que nós chegamos aí a mais de 3 mil, porque era plenárias, né, claro, acontecendo. Sim, sim. Então as pessoas, por mais desacreditadas, estavam participando e nos dando a linha de como nós deveríamos trabalhar. Surgiu então o portal, né, do Contas Abertas, que hoje olha, é um exemplo para várias cidades. Não tão somente a nível nacional, que eu sempre falo nas plenárias isso, a nível nacional é a única cidade que tem aberto não o portal de transparência, sim. É o portal das contas do município, é diferente, né, e totalmente aberto, que foi aí que deu uma visão diferenciada ao município, ao cidadão, porque somos cidadão, né? E aí, enquanto cidadão, somos seres humanos, enquanto seres humanos, somos indivíduos. E aí, enquanto indivíduo, o meu problema, como o Valentim estava falando, é o prioritário. Exato. E aí? E aí nós começamos a enxergar a cidade. E cada região, porque a nossa cidade é dividida em 8 regiões, cada região começou a enxergar a outra região, que isso não acontecia. Então, a população da região sul enxerga hoje a população da região norte e nordeste e analisa se a prioridade é arrumar uma rua dela ou se é trabalhar e investir nas contenções de cheia. Quem vai ser prejudicado? Exatamente. Então, essa visão não era tão clara. Que bom que tivesse, né? A gente já está encaminhando o encerramento, Janete. Que bom que tivesse dinheiro para tudo. Exatamente. Né? Para se resolver seria a nossa necessidade, a nossa vontade. Como a gente está muito longe disso, e isso não é um demérito de São Leopoldo, é um problema nacional, estadual, exato. Enfim, e que grande parte dos municípios estão sentindo, e nós, como cidadãos, sentimos no bolso todo dia, acaba tendo que ter isso. Né? Poxa, o que realmente é prioridade?
Eu acho que é por aí que entra a tua secretaria e tem que, né, ser muito bem trabalhado isso. E dentro de tudo isso se transformou, então, hoje a gente tem os méritos do Fórum de Serviços, né, que é uma central de várias secretarias trabalhando junto, que é o Fórum de Serviços Integrados. Esse fórum também é debatido que é os serviços mínimos, né, e básicos do município, também é debatido com a comunidade, nada é feito sem o debate com a comunidade. E aí surgiu, então, os conselhos regionais, porque antes nós tínhamos os conselheiros e os delegados do orçamento participativo. Isso. E hoje nós temos os conselhos regionais, que também foi apontado pelo prefeito o quanto era necessário. Então, a gente debate com cada região o que envolve a região, e não tão somente em obras viárias. Né? Não é só o buraco da minha rua, é tudo, todas as secretarias. É a educação, é o meio ambiente, é a conscientização da população, enquanto eu não posso colocar o lixo ali, porque aquele lixo eu estou colocando dinheiro no lixo. Exatamente. Né? É a conscientização de uma saúde pública, é a conscientização da saúde, é fazer parte de um processo, Jairo, que é necessário para nós enquanto cidadão. Eu não posso reclamar, eu tenho todos os meus direitos enquanto cidadã, porque eu pago meus impostos, mas eu tenho o meu dever também de fazer parte desse processo e estar junto com essa gestão. Então é isso, é uma gestão participativa e popular, que é a visão do nosso prefeito e que é a necessidade do nosso município hoje. E tem uma outra questão aí que é importantíssima, Jairo. Todo cidadão, ele entra em contato com a ouvidoria encaminha para todas as secretarias e nós fazemos o processo de mediação. Esse processo de mediação, ele é fundamental porque veio da população. Então é isso que a gente trabalha. Exatamente. A vontade da população. É uma gestão popular. Não tem outro feeling. Não tem outra. Exato. Claro, nós estamos executando projetos, nós queremos muito. O impacto dos cortes a nível nacional é muito grande no município. Sim. E não é só no nosso município, é em todos. Mas o impacto financeiro do corte de políticas públicas, tanto na situação da assistência social, da educação, da saúde, como que nós vamos fazer isso? Né? Nós tivemos aí conciliar um processo, exatamente, se nós não temos o dinheiro. Nós tivemos um processo agora da consulta popular, onde o município de São Leopoldo, nos 4 anos que nós não estávamos na gestão, nunca chegou ao ponto do que chegou agora. A população está tão interessada em fazer parte desse processo que nós chegamos a 8.500 votos. Nossa. Entende? Isso. E votos populares, exatamente. Votos das pessoas quererem votar. Não é um voto induzido. Ao contrário, o nosso hospital hoje precisa, e é SOS Hospital Centenário, porque ele não atende só o município de São Leopoldo, ele atende 18 municípios. Pega uma região ele é inteira. Porta de 18 municípios. E para isso a gente tem que trabalhar esta política. As pessoas precisam entender o porquê que o hospital está passando por isso. Existe um corte financeiro desde outubro que não vem, além de ser 234 mil, enquanto Novo Hamburgo, Sapucaia e os outros municípios recebem acima de 2, 3, até 4 milhões de reais, nosso município é 234. Nossa. E não recebe nada desde outubro. É bem difícil. Então não tem como, a população precisa saber disso. E essa é a nossa missão dentro da Secretaria de Orçamento Participativo, estar diariamente, diuturnamente, dentro das comunidades, conversando, dialogando e trazendo as pautas principais que o município tem que trabalhar. Sem dúvida. Janaína, o pessoal que está acompanhando o programa, quer daqui a pouco dar um abraço, conhecer a Janaína, quer levar sua demanda, sim, natural. Ótimo. Como é que faz para ter esse contato com vocês? Bom, a nossa secretaria, primeiro que as demandas, como eu te falei, normalmente são a gente ouvidoria, usa, né, a 156, isso. Quando o cidadão deseja. Né? Tem os nossos conselhos que as pessoas podem fazer participar do conselho, mas nós estamos no 5º andar do centro administrativo. Exato, ali em frente à rodoviária. Da prefeitura, em frente à rodoviária, né? E nós temos, então, o nosso telefone lá, que se precisar marcar uma reunião com nós estamos sempre à disposição. Não é uma equipe de uma pessoa, de uma secretária, ao contrário, nós temos uma equipe de pessoas que estão ali à disposição, né? E eu agradeço muito essa equipe que está conosco trabalhando. E aí nós temos, então, o número do telefone, que é 220367. 20? 2022, eu sempre me confundo. Eu acho que é o 22. 2220. 2220. 0367. Eu tenho um problema com esse 2220, tá? Mas assim, explicando a comunidade, eu sempre me confundo. Não, 2220 0367. 0367, entre em contato direto com nós, pode marcar. E se precisar que nós também estar
fazendo vistorias, nós no estamos seu bairro, sempre na sua vila. Enfim. Exatamente, é só marcar que a gente está lá. Janaína, uma satisfação. Muito obrigada, Jairo. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e um sucesso ainda maior, viu? Parabéns para vocês que estão dando essa oportunidade para que a gente possa estar cada vez pelos vínculos, né, e veículos próximo à comunidade. Muito obrigado. Hoje tivemos uma conversa de peso com a secretária do Orçamento Participativo da cidade de São Leopoldo, Janaína Fernandes, e o Conversa de Peso volta no próximo programa.